O envelope chegou em 18 de dezembro, 3 dias antes do Natal, com o endereço dos meus pais no canto superior. Eu estava na varanda da fazenda, as botas cobertas de lama e as mãos ainda com cheiro de alecrim depois de trabalhar na estufa. Havia anos que eu não recebia nada daquele endereço. Nenhum cartão de aniversário, nenhuma mensagem, absolutamente nada. Por isso, estranhei ao ver um envelope grosso de papel creme com a letra da minha mãe na frente, Serena Caldwell, 412 Orchard Bend Road, Vale de Shenandoah, Virgínia. Dentro havia um convite para a ceia de Natal. Depois de 15 anos sendo ignorada e deixada de lado, meus pais queriam que eu voltasse para casa. O que eles não sabiam era que, naquela mesma semana, eu já havia recebido outra carta, enviada por um advogado chamado Harold Payton. E o que ele revelou mudou completamente tudo o que eu acreditava saber sobre a fazenda da minha avó. Quando atravessei a porta da frente da casa dos meus pais, encontrei respostas que finalmente explicaram 15 anos de silêncio. E o que enviei para eles depois disso foi o suficiente para fazer meu pai me ligar aos gritos. Bem-vindos a mais uma história do canal. Meu nome é Serena Caldwell, tenho 33 anos e trabalho como agricultora orgânica no Vale de Shenandoah, na Virgínia. Durante 15 anos, meus pais enviaram cartões de Natal para todos que conheciam. Em cada foto aparecia a família perfeita. Só havia um detalhe: eu nunca estava em nenhuma delas. Esta é a história de por que eles finalmente decidiram me convidar de volta e o que aconteceu quando eu aceitei o convite. Para entender por que aquele envelope me abalou tanto, preciso falar sobre os cartões de Natal. Todos os anos, em novembro, minha mãe, Janine, começava a organizar o cartão natalino da família Caldwell. Ela escolhia as roupas, contratava o fotógrafo e decidia o cenário. Era seu projeto favorito, a prova anual enviada para centenas de pessoas de que a família Caldwell estava vivendo em perfeita harmonia. Os cartões eram enviados para vizinhos, colegas de trabalho do meu pai, Russell, membros da igreja local e parentes espalhados por vários estados. Mas havia algo que nunca mudava. Em todas as fotos apareciam apenas 3 pessoas sorrindo: Russell com seu blazer impecável, Janine usando um vestido vermelho elegante e minha irmã mais velha, Vivian, vestida de acordo com a moda do momento. 3 Caldwell. Nunca 4. Descobri isso da forma que quase todos descobrem os segredos que a própria família tenta esconder, por alguém de fora. Eu tinha 19 anos e estava visitando a antiga igreja para o chá de bebê de uma amiga quando a senhora Brennan me chamou discretamente para um canto. Ela apertou minha mão e perguntou em voz baixa: Querida, seus pais continuam casados? Neste ano só vi 3 pessoas no cartão de Natal deles. Sorri e respondi que estava tudo bem. Mas, assim que cheguei em casa, liguei para minha mãe. Mãe, por que eu não apareci no cartão de Natal? Janine soltou uma risada breve, uma daquelas respostas que parecem simples, mas escondem muito mais do que revelam. A voz da minha mãe soou nervosa do outro lado da linha. Ah, querida, usamos uma foto tirada no fim de semana da formatura da Vivian. Você não estava lá naquele dia. Acreditei nessa explicação por cerca de 3 horas. Depois resolvi conferir por conta própria. Entrei nas redes sociais da Vivian e encontrei a imagem do cartão. Não era uma foto de formatura. Era um retrato profissional feito em estúdio. Roupas combinando, iluminação perfeita, poses cuidadosamente planejadas. Eles marcaram uma sessão de fotos em família, escolheram as roupas, compareceram, sorriram para a câmera, imprimiram centenas de cartões e enviaram para todo mundo. E ninguém sequer pensou em me avisar. Antes de continuar, preciso contar quem eu sou além da filha esquecida nos cartões de Natal. Sou agricultora orgânica e administro 40 acres de terra no Vale de Shenandoah, na Virgínia, a mesma propriedade onde minha avó Ruth trabalhou durante décadas. Cultivo couve, tomates tradicionais, abóboras e diversas ervas aromáticas. Tenho contratos de fornecimento com restaurantes que valorizam produtos frescos da região, participo de feiras de produtores nos fins de semana e mantenho um programa de assinatura agrícola com dezenas de famílias que recebem colheitas semanais durante a temporada. Nos últimos anos, a fazenda cresceu de forma consistente. Emprego funcionários fixos e trabalhadores sazonais durante a época da colheita. Concluí minha formação em agricultura sustentável na Virginia Tech, instalei sistemas de irrigação, negociei contratos comerciais e construí o negócio com esforço próprio. Minha vida está longe de ser um fracasso. Mas,
Para o meu pai, Russell Caldwell, corretor imobiliário bem-sucedido em Richmond, a palavra agricultora carregava outro significado. Para ele, representava exatamente a vida que passou décadas tentando deixar para trás. Russell cresceu naquela mesma terra. As mesmas estradas rurais, os mesmos campos, os mesmos amanheceres com cheiro de fazenda. Seus pais viveram da agricultura, mas ele partiu logo após terminar a escola e nunca quis olhar para trás. Construiu carreira na cidade, comprou uma casa em um bairro elegante, tornou-se respeitado na comunidade e criou uma imagem de sucesso da qual se orgulhava. Então, quando sua filha mais nova decidiu seguir o caminho oposto e retornar ao vale para trabalhar na terra da família, algo mudou. Aos poucos, ele deixou de me enxergar como filha. Passei a representar tudo aquilo que ele acreditava ter deixado para trás. Foi assim que comecei a desaparecer da vida deles. O momento em que me tornei invisível aconteceu em junho, no verão em que completei 18 anos. Eu havia acabado de concluir o ensino médio e estava prestes a tomar a decisão que mudaria o rumo da minha vida. Russell já tinha planejado todo o meu verão. Ele conseguiu um estágio em sua imobiliária, em Richmond. Haveria ligações para clientes, visitas a imóveis e acompanhamento de negociações. Ele chegou a imprimir minha programação, comprar um blazer novo e preparar uma mesa no escritório dos fundos. Sobre ela, havia até uma placa com meu nome, S. Caldwell, associada. Mas tudo mudou em uma única conversa. Meu pai não levantou a voz. Muitas pessoas imaginam que ele seja o tipo de homem que grita quando está irritado. Não é assim. Quando Russell está realmente decepcionado, ele fica em silêncio. Ele dobrou a folha com a programação do estágio, colocou-a sobre o balcão e disse algo que nunca esqueci. Eu saí daquela fazenda para que você não precisasse viver lá. E agora está voltando exatamente para onde eu lutei para escapar. Não havia raiva em sua voz. Havia desprezo. Era como se eu estivesse rejeitando algo valioso para escolher um caminho que ele considerava inferior. A partir daquele dia, parecia que Russell Caldwell tinha apenas uma filha de verdade. A outra existia apenas no papel. Vivian passou a receber os telefonemas, os convites para almoços de negócios e as apresentações aos clientes importantes. Eu recebia silêncio. Não houve uma briga dramática nem uma ruptura oficial. Meu pai simplesmente deixou de participar da minha vida. Parou de perguntar como eu estava, esqueceu aniversários e passou a agir como se eu não existisse quando conversava com outras pessoas. Foi naquele período que comecei a desaparecer também dos cartões de Natal da família. Nem percebi de imediato. Só descobri muito tempo depois. Vivian era 4 anos mais velha do que eu. Inteligente, ambiciosa e extremamente observadora. Ela entendeu cedo algo que levei anos para enxergar: o amor do nosso pai sempre vinha acompanhado de uma condição: obediência. Quando recusei o estágio, Vivian não perdeu tempo. Na mesma semana, ofereceu-se para assumir a vaga. Ficou com a mesa que havia sido preparada para mim, aprendeu o negócio rapidamente, conquistou sua licença profissional ainda jovem e construiu uma carreira de sucesso no mercado imobiliário. Anos depois, já administrava contratos importantes e era apresentada por Russell com evidente orgulho. Ela mereceu suas conquistas. Nunca neguei isso. Mas também percebi outra coisa. Enquanto avançava na carreira ao lado do nosso pai, Vivian parecia confortável com a ideia de existir apenas uma filha em destaque na fotografia. O processo de me apagar não começou apenas com Russell. Vivian também teve sua participação. No início eram detalhes quase imperceptíveis. Ela organizava jantares familiares em dias que sabia que eu não conseguiria sair da fazenda. Marcava encontros justamente durante períodos de colheita ou nas semanas mais corridas do meu trabalho. Quando eu explicava que não poderia comparecer, ela reagia com um sorriso inocente. Nossa, eu nem imaginava que você estaria ocupada. Mas, depois de algum tempo, aquela coincidência começou a acontecer vezes demais para parecer acaso. Ela sempre sabia. Sempre. Com o passar do tempo, os cartões de Natal se tornaram parte dessa rotina. Quando eu tinha 21 anos, Vivian ligou para minha mãe para conversar sobre a produção do cartão daquele ano. Durante a conversa, comentou que 3 pessoas funcionavam melhor na composição da foto. Segundo ela, mais gente atrapalhava o enquadramento. No ano seguinte, surgiu outra justificativa.
Eu morava em uma fazenda e, na visão dela, isso não combinava com a imagem que queriam transmitir. Depois de algum tempo, ninguém mais sequer mencionava o assunto. O padrão já estava estabelecido: 3 Caldwell, roupas combinando, fotógrafo profissional e centenas de cartões distribuídos todos os anos. Vivian não era uma vilã de filme. Ela era calculista. Entendia perfeitamente como funcionava a dinâmica da nossa família. Seu espaço era mais seguro quando existia apenas uma filha ocupando o centro das atenções. Cada cartão enviado sem a minha presença reforçava essa realidade. Durante anos fiquei em silêncio. Mas aos 23 anos resolvi perguntar. Já haviam se passado 5 natais consecutivos sem que eu aparecesse em uma única foto da família. Achei que merecia uma explicação. Liguei para meu pai em uma tarde de domingo de dezembro. Ao fundo, dava para ouvir uma partida de futebol passando na televisão. Fui direta. Pai, por que eu nunca apareço no cartão de Natal? Ele não pediu que eu repetisse a pergunta. Não desligou a televisão nem demonstrou surpresa. Respondeu imediatamente, em um tom calmo e indiferente. Serena, você é agricultora. O que esperava? Só isso. Sem irritação. Sem constrangimento. Sem qualquer sinal de dúvida. Falou como se estivesse explicando um fato óbvio. Naquele instante, entendi exatamente o que ele queria dizer. Para Russell, eu representava um mundo do qual ele havia passado a vida tentando se afastar. Enquanto ele trabalhava vendendo imóveis, frequentava eventos sociais e cultivava uma imagem de sucesso urbano, eu havia escolhido cultivar a terra. Eu usava botas cobertas de barro, eles apareciam em roupas elegantes diante de câmeras profissionais. Na cabeça dele, eu simplesmente não fazia parte da imagem que desejava mostrar ao mundo. Agradeci antes de desligar. Até hoje não sei porquê. Talvez porque, naquele momento, finalmente recebi uma resposta honesta. Naquela noite caminhei até um dos campos da fazenda. O ar estava frio e os últimos tomates da estação ainda permaneciam presos às estacas. Sentei entre as fileiras de cultivo e fiquei observando a escuridão se espalhar pelo vale. Não chorei. Apenas respirei. E tomei uma decisão. Nunca mais perguntaria sobre aquilo. Não porque concordasse com a resposta, mas porque não pretendia implorar por um lugar onde claramente não era desejada. Meu pai havia deixado claro quem eu era aos olhos dele. E eu me recusava a pedir reconhecimento uma segunda vez. Minha mãe, Janine, era diferente. Russell era como um muro, rígido, frio e impossível de ignorar. Janine era como neblina. Você conseguia vê-la, mas nunca segurá-la. Todos os anos, sem exceção, ela me enviava uma mensagem no Natal. Sempre a mesma fórmula. Feliz Natal, querida. Estou pensando em você. E pronto. Essa era sua forma de manter contato. Uma mensagem rápida para a filha que passava a tarde inteira sendo excluída das fotos oficiais da família. Quando completei 25 anos, também resolvi questioná-la. Mãe, você não acha estranho eu nunca aparecer no cartão de Natal da família? Ela soltou aquela risadinha familiar, a mesma que usava quando estava prestes a repetir uma desculpa preparada. Ah, você sabe como seu pai é. Ele não faz por mal. E você sabe que ele ama você do jeito dele. Do jeito dele. Foi essa frase que ela escolheu. Como se amor pudesse justificar a ausência. Como se carinho pudesse existir ao mesmo tempo em que alguém é apagado da própria história. Aquela expressão servia para justificar qualquer coisa. Seu pai não liga para você? É o jeito dele. Esqueceu seu aniversário? É o jeito dele. Age como se você não fizesse parte da família? É o jeito dele. Com o tempo, percebi que aquela frase funcionava como uma desculpa pronta para evitar qualquer responsabilidade. Mas a verdade era mais complicada. Minha mãe não era apenas uma observadora da situação. Ela participava dela. Todos os anos, era Janine quem planejava os cartões de Natal. Escolhia o estilo, definia os detalhes, aprovava cada versão final e preparava os envelopes para envio. Centenas de pessoas recebiam aquelas fotos que retratavam uma família perfeita composta por apenas 3 integrantes. Ela sabia exatamente quem estava faltando.
Sabia porque era ela quem organizava tudo. Reconhecer isso significaria admitir que havia colaborado com aquela exclusão durante anos. E Janine passou a vida inteira evitando confrontos. Sua regra era simples: se você fingir que um problema não existe, talvez não precise enfrentá-lo. Foi uma lição aprendida com gerações anteriores da família e que ela seguiu fielmente. A única pessoa que jamais tentou fingir que nada estava acontecendo era minha avó Ruth. Ela nunca defendia as atitudes de Russell. Também não tentava minimizar minha dor. Quando eu comentava sobre os cartões ou sobre a distância crescente da família, ela apenas me olhava com tranquilidade e dizia: "A Terra não se importa com cartões de Natal, Serena." Na época, eu não entendia totalmente aquelas palavras. Hoje entendo. A Terra não exige aprovação. Não cria rankings. Não escolhe favoritos. Ela simplesmente responde ao trabalho e ao cuidado que recebe. O momento em que deixei de esperar qualquer mudança aconteceu quando eu tinha 26 anos. Em um sábado de outubro, fui até Richmond buscar algumas caixas de potes de vidro que minha mãe havia separado para mim. Ela estava organizando a garagem e disse que eu poderia aproveitá-los para conservas da fazenda. Achei que seria uma visita rápida. Meu pai estava trabalhando naquele dia, e eu não esperava encontrar mais ninguém. Quando entrei na casa, ouvi a voz de Vivian vindo da cozinha. Ela estava falando com Janine pelo viva voz. Não parei para escutar de propósito. Mas algumas frases chegaram até mim com clareza. Elas estavam discutindo o cartão de Natal daquele ano. Então ouvi Vivian dizer: "Mãe, a Serena mora em uma fazenda. Isso não combina com a imagem que queremos passar. Melhor usar aquela foto do evento em Richmond." Houve uma breve pausa. Em seguida, minha mãe respondeu em tom tranquilo: "Você tem razão. Aquela foto ficou linda." Só isso. Nenhuma pergunta. Nenhuma sugestão para me incluir. Nenhum sinal de desconforto. A conversa continuou normalmente, como se estivessem escolhendo a cor de uma parede ou decidindo qual sobremesa servir. Fiquei parada por alguns segundos. Então me virei. Saí pela mesma porta por onde havia entrado. Voltei para minha caminhonete e iniciei a viagem de 2 horas até o vale. Não peguei os potes de vidro. Não mandei mensagem para minha mãe. Não liguei para ninguém. Também não chorei. As lágrimas relacionadas àquela história já tinham ficado para trás muito tempo antes. Dirigi em silêncio, passando por estradas rurais, rodovias e novamente por estradas cercadas de campos até chegar à minha propriedade. Quando estacionei, o sol começava a desaparecer no horizonte. Entrei em casa, fui até a janela da cozinha e fiquei observando os 40 acres de terra que se estendiam diante de mim. Pela primeira vez em muitos anos, senti uma estranha sensação de paz. Porque aquela terra nunca tentou me apagar. Nunca fingiu que eu não existia. E nunca precisou de uma fotografia para provar que eu fazia parte dela. Foi naquele dia que parei de esperar convites. Parei de acreditar que um dia eles mudariam. Parei de imaginar um cartão de Natal com 4 rostos sorrindo. Deixei essa esperança para trás, não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque continuar me agarrando a ela estava me custando mais do que o próprio sofrimento. Naquele corredor, ouvi minha própria irmã me apagar da história da família. Segundo ela, uma foto de fazenda não combinava com a imagem que desejavam transmitir. Durante 15 anos, os cartões de Natal chegaram às casas de amigos, vizinhos e parentes mostrando uma família aparentemente perfeita. E, durante 15 anos, o espaço que deveria ter sido ocupado por uma filha permaneceu vazio. Mas existiu uma pessoa que nunca fingiu que eu não existia. Minha avó Ruth Caldwell. Ela passou 4 décadas trabalhando naquelas terras do Vale de Shenandoah. Depois que seu marido, Robert, morreu de forma repentina quando Russell ainda era adolescente, muita gente esperou que ela vendesse a propriedade. Ela não vendeu. Também não foi embora. Continuou trabalhando sozinha. Cuidava das plantações, das galinhas e de uma pequena banca de produtos agrícolas conhecida por praticamente toda a região. Minhas melhores lembranças de infância foram construídas ali. Durante os verões, eu acordava antes do nascer do sol, colocava as botas e seguia minha avó pelos campos.
Foi ela quem me ensinou a observar a qualidade do solo, identificar pragas antes que destruíssem uma plantação inteira e entender o valor justo do próprio trabalho. Mais importante do que isso, foi ela quem me ensinou a enxergar dignidade naquilo que eu fazia. Ruth raramente falava sobre os cartões de Natal. Mas certa vez, quando eu tinha cerca de 16 anos, mencionei o assunto enquanto estávamos sentadas em sua cozinha. Contei que mais um cartão havia sido enviado sem minha foto. Ela pousou a caneca de café sobre a mesa, me encarou por alguns segundos e respondeu: "A Terra não se importa com cartões de Natal, Serena." Depois se levantou e me levou para a estufa para ensinar como preparar mudas para a temporada fria. Na época, achei que ela estava apenas mudando de assunto. Anos depois, percebi que não era isso. Após sua morte, enquanto organizava seus pertences, encontrei algo escondido na última gaveta da escrivaninha. Debaixo de pilhas de catálogos de sementes havia uma coleção cuidadosamente guardada. Eram todos os cartões de Natal enviados por Russell e Janine ao longo dos anos. Todos. Um após o outro. 15 cartões diferentes. 15 fotografias brilhantes mostrando 3 Caldwell sorrindo para a câmera. 15 anos consecutivos sem a neta mais nova aparecer em uma única imagem. Minha avó nunca comentou aquilo diretamente. Mas ela percebeu. Ela contou. E guardou cada prova a poucos metros da mesa onde tomava café todas as manhãs. Quando completei 28 anos, a fazenda já estava prosperando. Os contratos aumentaram, novas oportunidades surgiram e a produção cresceu de forma consistente. Restaurantes da região passaram a comprar regularmente meus produtos, o programa de assinaturas da fazenda expandiu-se e melhorias no sistema de irrigação aumentaram significativamente a produtividade das plantações. Não era uma fortuna. Mas era um negócio sólido, estável e construído com minhas próprias mãos. Enquanto isso, a situação de Russell seguia um caminho diferente. O mercado imobiliário atravessava um período difícil. As vendas diminuíram, negociações demoravam mais para acontecer e muitos imóveis permaneciam meses sem encontrar compradores. Vivian continuava obtendo bons resultados em sua área de atuação, mas também carregava responsabilidades financeiras consideráveis que raramente eram discutidas em família. Pouco tempo antes, ela havia emprestado uma quantia significativa ao próprio pai para ajudá-lo a atravessar aquele momento complicado. Russell garantiu que devolveria tudo assim que os negócios melhorassem. Mas o futuro estava prestes a trazer acontecimentos que nenhum deles esperava. Mas o mercado nunca se recuperou da forma que Russell esperava. Naquela época, eu não conhecia todos os detalhes. Fazia quase 2 anos que não conversávamos. Ainda assim, em cidades pequenas, as notícias circulam rápido. E o Vale de Shenandoah é muito menor do que parece para quem vê de fora. Pessoas que estudaram com meu pai décadas atrás ainda moravam na região. Muitos deles acompanhavam de longe sua trajetória e, inevitavelmente, os comentários chegavam até mim. Foi assim que descobri que Russell estava procurando maneiras de levantar dinheiro. Avaliava propriedades, analisava possibilidades e buscava qualquer ativo que pudesse ser transformado em recursos rapidamente. Em algum momento, ele começou a fazer contas. 40 acres de terra no vale. Uma região cada vez mais valorizada. Compradores interessados. Investidores observando cada oportunidade. E uma fazenda que havia pertencido à sua mãe. Na cabeça dele, aquela propriedade representava uma solução possível para seus problemas financeiros. A origem dessas dificuldades tinha nome. Russell havia se envolvido em um empreendimento imobiliário realizado em parceria com uma incorporadora. O projeto previa a construção de dezenas de residências em uma área próxima a Richmond. Ele investiu uma quantia significativa do próprio patrimônio e assumiu compromissos financeiros importantes para viabilizar o negócio. Então tudo mudou. Alterações regulatórias interromperam o projeto antes que as obras fossem concluídas. O investimento ficou preso em disputas legais enquanto as obrigações financeiras continuavam chegando. O dinheiro parou de entrar. As contas não. Nos meses seguintes, a situação piorou gradualmente. Vivian chegou a ajudá-lo financeiramente, o que trouxe algum alívio temporário, mas não resolveu o problema principal. No final daquele ano, Russell precisava desesperadamente de uma saída. Foi então que voltou sua atenção para a fazenda de Ruth.
O mercado de propriedades rurais estava aquecido. Muitas pessoas buscavam terrenos afastados dos grandes centros, e investidores vinham adquirindo áreas em toda a região. Uma propriedade de 40 acres, com acesso por estrada e infraestrutura básica, podia valer muito mais do que anos atrás. Para Russell, aquilo parecia simples. Sua mãe havia falecido alguns anos antes. Como filho único, acreditava que a fazenda acabaria naturalmente em suas mãos. Ele imaginava que a documentação estivesse apenas aguardando os trâmites finais para a transferência. Por isso procurou Harold Peyton, um advogado especializado em questões patrimoniais da região, para iniciar o processo. Mas havia algo que ele desconhecia. Algo que ninguém da família sabia. Harold não estava guardando apenas um conjunto de documentos pendentes. Ele administrava uma estrutura patrimonial criada por Ruth muito antes de sua morte. E o nome principal associado àquela propriedade não era Russell Caldwell. Quando minha avó começou a envelhecer, na primavera de 2021, ela já demonstrava sinais claros de cansaço. Estava com mais de 80 anos e tarefas simples passaram a exigir mais esforço. As escadas da varanda eram percorridas lentamente, e suas mãos já não tinham a mesma firmeza de antes. Mesmo assim, mantinha alguns hábitos. Todas as manhãs caminhava pelos campos para observar as plantações. Mais devagar do que antigamente, mas ainda presente. Naquele período, eu morava em uma pequena casa localizada a poucos minutos de distância da fazenda. E, sem perceber, estava prestes a descobrir algo que mudaria completamente tudo o que eu acreditava saber sobre a herança da família. Naquela primavera, acabei me mudando para a casa da fazenda com minha avó. Ela nunca me pediu isso diretamente. Certa manhã, apareci na porta com uma mala e disse: "O aquecedor da minha casa parou de funcionar." Ruth levantou os olhos por cima dos óculos e respondeu: "O aquecedor está funcionando perfeitamente." Sorri. "Eu sei." Ela apenas assentiu. E o assunto terminou ali. Foi assim que passamos os 2 últimos anos da vida dela morando sob o mesmo teto. Foram anos simples, mas preciosos. Jantares compartilhados na cozinha, conversas na varanda enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, manhãs na estufa falando sobre colheitas, clima, lembranças e, às vezes, sobre absolutamente nada. Curiosamente, durante todo esse período, ela nunca mencionou os cartões de Natal da família. Nem uma única vez. Mas comecei a notar algumas coisas. Em diversas ocasiões, um carro vindo da cidade estacionava na entrada da propriedade. Um homem alto, sempre muito bem vestido, entrava na casa carregando pastas e documentos. Passava algum tempo conversando com Ruth na sala e depois ia embora. Na época, imaginei que fossem assuntos relacionados à saúde, seguros ou outros preparativos comuns para alguém de idade avançada. Nunca perguntei. Respeitava sua privacidade. Só muito mais tarde entendi o que realmente acontecia. Aquele homem era Harold Peyton. E aquelas visitas não tinham relação com exames médicos ou burocracias hospitalares. Minha avó estava organizando cuidadosamente o futuro da propriedade. Com a mesma atenção que dedicava ao plantio de cada muda, ela preparava documentos que garantiriam o destino da fazenda após sua partida. Eu não fazia ideia de que meu nome fazia parte desses planos. Em março de 2023, numa terça-feira tranquila, Ruth faleceu. Partiu da forma que sempre desejou. Em casa. No quarto onde viveu grande parte da vida. A janela estava aberta e a primeira brisa mais quente da primavera atravessava as cortinas. Eu estava ao lado dela. Nos 2 dias anteriores ela quase não havia falado, mas naquela manhã abriu os olhos, olhou para mim e apertou minha mão com suavidade. Foi seu último gesto. O funeral reuniu pessoas que realmente a conheciam. Agricultores, vizinhos, comerciantes locais e famílias que conviveram com ela durante décadas. Gente que lembrava de Ruth pelo caráter, pelo trabalho e pela generosidade. Meu pai compareceu usando um terno escuro e permaneceu discretamente ao fundo durante a cerimônia. Quando falou algumas palavras em homenagem à mãe, foi breve. Comentou que ela havia trabalhado muito e que amava aquela terra. Nada além disso. Não falou sobre sua história, seus sacrifícios ou sobre quem continuaria cuidando da propriedade. Minha irmã chegou atrasada e saiu antes do encerramento do encontro.
Minha mãe passou boa parte da cerimônia emocionada, mas quase não conversou com ninguém depois. Quando os convidados começaram a ir embora, encontrei um pouco de paz ajudando na cozinha da igreja, lavando pratos e organizando o que restava. Foi então que Russell apareceu na porta. Ele observou a pia por alguns segundos e perguntou: "E a fazenda? O que vai acontecer com ela agora?" Continuei lavando a louça antes de responder: "Vou continuar trabalhando nela." Ele arqueou uma sobrancelha. Parecia ter algo mais a dizer. Mas não disse. Apenas colocou o casaco, acompanhou Janine até o carro e foi embora. Eu terminei tudo sozinha. Depois disso, os anos seguiram seu curso. As estações vieram e passaram. Plantio. Crescimento. Colheita. Descanso. E novamente plantio. A fazenda continuou evoluindo. O número de famílias atendidas aumentou, novos contratos surgiram e o negócio se fortaleceu ainda mais. Também contratei Dani, um trabalhador experiente da região que havia passado a vida inteira em plantações tradicionais e buscava uma nova oportunidade. Pouco a pouco, aquilo que começou como um sonho compartilhado entre minha avó e eu tornou-se uma operação sólida e respeitada. Enquanto isso, sem que eu soubesse, acontecimentos importantes estavam se desenrolando nos bastidores. E muito em breve, uma ligação de um advogado revelaria algo que mudaria completamente a relação da minha família com aquela terra. Eu pensava na vovó Ruth todos os dias. Continuei usando suas antigas luvas de jardinagem até que o tempo finalmente as desgastou por completo. Quando precisei comprar um par novo, não tive coragem de jogar as dela fora. Pendurei as luvas em um gancho perto da porta da cozinha, onde permaneciam como uma lembrança silenciosa. Na prática, a fazenda já fazia parte da minha vida havia anos. Eu cuidava da terra, tomava as decisões e carregava a responsabilidade diária do trabalho. A única coisa que eu não tinha era a confirmação legal da propriedade. Sempre imaginei que a documentação ainda estivesse sendo resolvida. Então, no dia 15 de dezembro deste ano, apenas alguns dias antes do Natal, recebi uma carta enviada por Harold Peyton, advogado da cidade de Southampton. Abri o envelope sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café ao lado. O conteúdo me deixou sem palavras. Segundo os documentos, Ruth Caldwell havia criado uma estrutura patrimonial em 2021 para proteger a propriedade localizada em Orchard Bend Road. Os 40 acres da fazenda estavam incluídos nesse planejamento. E havia apenas uma beneficiária. Eu. Serena Caldwell. Continuei lendo, tentando entender. O documento explicava que minha avó também havia deixado instruções específicas sobre quando eu deveria ser informada. A notificação ocorreria quando eu completasse determinada idade ou caso alguém demonstrasse interesse formal pela propriedade. Poucos dias antes, Russell Caldwell havia entrado em contato com o escritório do advogado buscando informações sobre a transferência da fazenda. Esse pedido ativou automaticamente a cláusula prevista por Ruth. Li a carta novamente. Depois uma terceira vez. Só então percebi que havia outro envelope dentro do pacote. Menor. Lacrado. Com uma caligrafia que reconheceria em qualquer lugar. Na frente estava escrito: "Para Serena, quando chegar a hora." Por alguns segundos fiquei apenas olhando para aquelas palavras. Era uma mensagem escrita por alguém que já não estava mais aqui, mas que havia passado seus últimos anos garantindo que o chão sob meus pés permanecesse seguro. Lembrei da voz do meu pai anos antes. "Você é agricultora." O que esperava? Naquele instante percebi algo. Talvez ele nunca tivesse acreditado em mim. Mas Ruth acreditou. Desde o começo. Abri o envelope com cuidado, usando uma faca de cozinha, exatamente como ela fazia ao abrir pacotes de sementes. Dentro havia uma carta escrita à mão. Cada linha parecia ter sido registrada com calma e atenção. A primeira frase dizia: "Querida Serena, se você está lendo isto, então alguém finalmente veio perguntar sobre a terra. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Apenas não sabia quando." Continuei lendo. Minha avó escreveu que conhecia perfeitamente a opinião de Russell sobre minha escolha de permanecer na fazenda. Escreveu que também sabia dos cartões de Natal. E então veio uma frase que me fez parar.
Guardei todos os cartões que eles enviaram. 15 natais. 15 fotografias sem você. Eu contei cada uma delas. Ela sabia. O tempo todo. Na carta, explicou por que nunca enfrentou meu pai diretamente. Segundo Ruth, se tivesse iniciado uma guerra familiar, correria o risco de ser afastada também. E ela não estava disposta a perder o relacionamento que tinha comigo. Depois descreveu algo que eu jamais esquecerei. Vivian praticamente deixou de visitar a fazenda ainda muito jovem. Russell aparecia raramente e permanecia pouco tempo. Mas eu continuava voltando. Todos os fins de semana. Todas as temporadas. Todos os anos. Eu plantava ao lado dela. Trabalhava ao lado dela. Sentava na varanda ao lado dela. Compartilhava refeições ao lado dela. Então cheguei ao trecho que mais me emocionou. Esta terra é sua. Parei para respirar. Continuei lendo. Não porque você tenha merecido, embora tenha demonstrado seu compromisso em cada estação. Ela é sua porque você a amou da mesma forma que eu a amei. Cuide dela. E ela cuidará de você. Mas havia mais uma frase. Uma última mensagem destinada ao meu pai. Se um dia Russell perguntar por que escolhi você, diga apenas isto: escolhi quem esteve presente. Quando terminei a leitura, permaneci sentada por muito tempo. O café esfriou. A luz da tarde atravessou a cozinha lentamente. E eu fiquei ali, segurando aquela carta. Não era apenas uma questão de herança. Era a confirmação de algo que eu carreguei durante anos sem saber. Alguém havia percebido. Alguém havia prestado atenção. Alguém tinha contado cada ausência. Naquela noite, peguei o telefone e liguei para Harold Peyton. Harold atendeu na segunda chamada. Sua voz era calma, cuidadosa, sem pressa. Falava da mesma forma que minha avó trabalhava na fazenda, com atenção aos detalhes e sem desperdiçar palavras. Confirmei tudo o que havia lido. Ele explicou que a estrutura criada por Ruth era totalmente válida e havia sido formalizada em 2021, 2 anos antes de sua morte. Na época, ela possuía total autoridade para tomar aquela decisão e não precisava da aprovação de ninguém. Depois de seu falecimento, os termos definidos por ela passaram a ter proteção jurídica permanente. Em outras palavras, as regras que minha avó estabeleceu não poderiam ser alteradas por vontade de terceiros. E havia apenas uma beneficiária registrada. Eu. Harold também revelou algo que tornou toda a situação ainda mais clara. Na semana anterior, Russell havia telefonado para seu escritório. Segundo o advogado, meu pai queria informações sobre a propriedade rural e procurava entender como poderia providenciar uma futura transferência da terra. Harold explicou a ele que a fazenda não fazia parte de um processo sucessório comum. Ela estava protegida por um mecanismo legal criado por Ruth. Também informou que existia uma beneficiária oficialmente designada. Mas não revelou quem era. Então perguntei. E o que meu pai disse depois disso? Harold ficou em silêncio por um instante antes de responder. Ele quis saber se seria possível realizar alguma negociação sem a autorização da beneficiária. Meu estômago se contraiu. E o que você respondeu? Que não seria possível. Continuei ouvindo. Então veio a parte que mais me marcou. Depois de receber aquela resposta, Russell fez outra pergunta. Não perguntou se poderia conversar com a beneficiária. Não perguntou se poderia entrar em contato. Perguntou se ela poderia ser convencida a colaborar. Convencida. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Não era sobre reconciliação. Não era sobre família. Era sobre obter algo que ele queria. Agradeci ao advogado pelas informações. Antes de encerrarmos a ligação, Harold acrescentou mais uma observação. Sua avó deixou instruções muito específicas, senhorita Caldwell. Ela queria que você tivesse tempo para amadurecer antes de precisar lidar com tudo isso. Amadurecer. Era exatamente o tipo de palavra que Ruth usaria. 3 dias depois daquela conversa, chegou o convite de Natal. O mesmo envelope elegante. O mesmo endereço escrito à mão. O convite dizia que meus pais adorariam me receber para a ceia daquele ano.
Mas, depois de tudo que eu havia descoberto, era impossível ignorar a coincidência. Primeiro Russell procura informações sobre a fazenda. Depois descobre que existe uma beneficiária que impede qualquer venda. Poucos dias mais tarde, surge um convite para a filha que havia sido deixada de fora dos cartões de Natal durante 15 anos. A sequência falava por si. Deixei um envelope sobre a mesa da cozinha durante um dia inteiro antes de abri-lo. No fundo, eu já sabia o que encontraria. E também sabia por que ele tinha sido enviado. Naquela noite, resolvi ligar para minha mãe. Janine atendeu rapidamente. Sua voz soava alegre demais, quase ensaiada. Serena. Você recebeu nosso convite? Recebi. Houve uma breve pausa. Então perguntei. Por quê? Ela pareceu não entender. Como assim? Por que agora? Depois de todos esses anos? A resposta veio sem hesitação, como se estivesse preparada havia muito tempo. Seu pai e eu conversamos bastante ultimamente. 15 anos é tempo demais. Sentimos sua falta, querida. Escutei aquelas palavras em silêncio. E, pela primeira vez, comecei a me perguntar se eles realmente sentiam minha falta. Ou se estavam procurando alguém muito específico que, por coincidência, agora controlava 40 acres de terra que eles não podiam tocar. Está na hora de voltarmos a ser uma família. As palavras de Janine soaram ensaiadas. Então fiz outra pergunta. A Vivian sabe disso? Houve uma pequena pausa. Curta demais para parecer natural. Longa demais para passar despercebida. Na verdade, foi ideia dela. Foi naquele momento que tudo fez sentido. Vivian. A mesma pessoa que passou anos contribuindo para minha exclusão. A mesma que sempre encontrava uma justificativa para minha ausência. A mesma que ajudou a construir a imagem perfeita de uma família composta por apenas 3 pessoas. Agora, de repente, queria minha presença na ceia de Natal. Era impossível não perceber a mudança. Juntei as peças rapidamente. Russell procurou informações sobre a fazenda. Descobriu que não poderia fazer nada sem a autorização da beneficiária. Conversou com Vivian. E Vivian, acostumada a enxergar tudo como uma negociação, provavelmente entendeu imediatamente o que precisava acontecer. Trazer Serena de volta para a mesa. Criar um clima amigável. Reaproximar a família. E, no momento certo, apresentar alguns documentos para assinatura. Simples. Planejado. Conveniente. Mesmo assim, respondi que compareceria. Agradeci pelo convite e mantive um tom cordial. Mas eu não estava indo como uma filha retornando ao lar. Estava indo como alguém que já sabia exatamente por que havia sido chamada. E queria observar suas reações quando percebessem que eu também conhecia toda a história. Na véspera do Natal, telefonei mais uma vez para Harold Peyton. Queria entender exatamente quais eram meus direitos e quais possibilidades poderiam surgir durante aquele encontro. Ele explicou tudo com paciência. A estrutura criada por Ruth estava protegida pelos termos definidos por ela. Como sua vontade havia sido formalizada anos antes, ninguém poderia simplesmente modificá-la depois de sua morte. Russell não tinha poder para obrigar uma venda. Também não existia um caminho simples para contestar aquelas decisões. Em resumo, qualquer negociação envolvendo a propriedade dependeria exclusivamente da minha concordância. Sem minha autorização, nada aconteceria. Perguntei quais documentos alguém poderia tentar me apresentar. Harold mencionou formulários de autorização para venda, pedidos de transferência ou outros papéis semelhantes. Todos exigiriam minha assinatura. Quando expliquei que não pretendia assinar nada, ele respondeu de forma tranquila. Essa decisão é inteiramente sua, senhorita Caldwell. Depois da ligação, comecei a me preparar para a viagem até Richmond. Separei uma pequena mala. Não levei a carta de Harold. Também não levei a mensagem original de Ruth. Não precisava provar nada para ninguém. Mas havia algo que decidi colocar no carro. Um grande envelope de papel pardo. Dentro dele estavam os 15 cartões de Natal encontrados na escrivaninha da minha avó. 15 anos. 15 fotografias.
15 lembranças de uma família que insistiu em agir como se eu não existisse. Também incluí uma cópia de um trecho da carta de Ruth, a parte em que ela dizia ter contado cada cartão. Por último, acrescentei uma breve mensagem escrita por mim. Poucas linhas. Simples. Diretas. Fechei o envelope, escrevi o endereço de Russell na frente e o guardei no porta-luvas da caminhonete. Ele não era para ser entregue durante a ceia. Era para depois. Na manhã da viagem acordei às 5 horas, como sempre fazia. Alimentei as galinhas. Verifiquei os sistemas da estufa. Caminhei pelos campos adormecidos do inverno observando as plantações de cobertura que protegiam o solo até a chegada da primavera. Tudo estava em ordem. Dani estava de folga por causa das festas, mas permaneceria disponível caso surgisse alguma necessidade. Depois tomei banho e me arrumei. Antes de sair, parei alguns segundos diante do espelho. Escolhi uma calça jeans limpa, uma camisa de flanela azul marinho e minhas melhores botas de couro. As mesmas que Ruth me deu de presente anos atrás. Era uma escolha intencional. Não queria parecer outra pessoa. Não queria vestir uma versão de mim mesma criada para agradar ninguém. Durante 15 anos me disseram, de forma direta ou indireta, que eu não combinava com a imagem da família. Por isso, naquela noite, eu iria exatamente como era. Eu queria entrar naquela casa exatamente como eu era. Uma agricultora. Nada mais. Nada menos. A viagem do Vale de Shenandoah até os subúrbios de Richmond levava cerca de 2 horas. Durante o trajeto, passei por estradas que conhecia bem, por cidades que marcaram diferentes fases da minha vida e por lugares que me lembravam das escolhas que me trouxeram até ali. A véspera de Natal deixava as rodovias estranhamente silenciosas. A maioria das pessoas já estava reunida com suas famílias, preparando a ceia ou terminando os últimos detalhes das comemorações. Liguei o rádio por alguns minutos. Uma música natalina começou a tocar. Desliguei. Preferi o silêncio. Enquanto dirigia, pensei em Ruth. Pensei na confiança que ela depositou em mim. Pensei nos documentos que preparou sem contar a ninguém. Pensei nos cartões de Natal que guardou durante anos. E na carta que escreveu sabendo que eu só a lera depois de sua partida. Quando finalmente entrei no bairro onde meus pais moravam, o sol da tarde já projetava uma luz dourada sobre as ruas impecavelmente cuidadas. Estacionei atrás do veículo de Vivian. A casa parecia praticamente igual à última vez que a vi. A guirlanda na porta era nova. O tapete de entrada exibia o sobrenome da família. Tudo parecia cuidadosamente planejado para transmitir uma imagem perfeita. Antes mesmo que eu tocasse a campainha, a porta se abriu. Janine surgiu sorrindo. Parecia que estava observando pela janela e esperando minha chegada. Serena. Ela me abraçou imediatamente. O perfume, o penteado impecável e o cheiro da comida natalina misturavam-se no ar. Faz tanto tempo, querida. Por trás dela, a decoração seguia exatamente o padrão que eu lembrava. Cada detalhe parecia escolhido para uma fotografia de revista. A árvore estava perfeitamente montada. As guirlandas eram naturais. As luzes estavam distribuídas com precisão. Tudo harmonioso. Tudo calculado. Então notei algo curioso sobre a lareira. Havia meias natalinas penduradas. Uma para Russell. Uma para Janine. Uma para Vivian. E uma quarta. Claramente nova. Meu nome estava escrito nela com letras brilhantes que pareciam ter sido feitas recentemente. Por um instante quase sorri. Parecia uma tentativa apressada de corrigir 15 anos de ausência em menos de 24 horas. Russell apareceu na entrada da sala. Usava um suéter elegante e mantinha a mesma postura reservada de sempre. É bom ver você, Serena. Nenhum abraço. Nenhum gesto de proximidade. Apenas um cumprimento educado. Vivian estava sentada no sofá com uma taça de vinho nas mãos. Feliz Natal, irmã. Seu sorriso era impecável. Mas havia algo artificial nele. Como se tivesse sido praticado diante de um espelho. Entrei na sala observando tudo com calma. E então encontrei o detalhe que realmente chamou minha atenção.
Sobre a lareira estava o cartão de Natal daquele ano. Parei por um segundo. Pela primeira vez em 15 anos, a fotografia mostrava 4 integrantes da família. 4. Mas bastou olhar com atenção para perceber o que haviam feito. Minha imagem não fazia parte da foto original. Ela havia sido retirada de outra fotografia e inserida digitalmente na composição. A iluminação não combinava. A qualidade da imagem era diferente. As proporções estavam ligeiramente erradas. Alguém tinha me adicionado à foto depois que ela foi tirada. Fiquei observando o cartão por alguns segundos. Era quase simbólico. Depois de 15 anos me deixando de fora do retrato, resolveram me colocar de volta. Não porque finalmente quisessem minha presença, mas porque, naquele momento, precisavam que eu acreditasse que fazia parte da cena. Pelo menos o tempo suficiente para conseguirem algo em troca. O jantar foi exatamente o que eu imaginava. Peru assado, molho de cranberry, acompanhamentos tradicionais e uma atmosfera tão cuidadosamente construída que parecia fazer parte de uma peça de teatro. Janine me colocou ao seu lado na mesa, de frente para Russell. Vivian ficou na outra extremidade, segurando uma taça de vinho e observando tudo com atenção. A mesa estava preparada para 4 pessoas. 4 pratos. 4 guardanapos de tecido. 4 copos de cristal. Como se aquela configuração tivesse existido a vida inteira. Como se eu nunca tivesse passado anos sendo deixada de fora. Russell serviu o peru e iniciou a conversa. Seu tom era leve, quase amigável. Então, a fazenda, 40 acres é bastante coisa para administrar sozinha, não é? Dá trabalho, mas funciona bem, respondi. Ele assentiu e continuou. Você já pensou em vender uma parte da propriedade? Pergunta direta. Sem rodeios. Não. Ele pareceu aceitar a resposta, mas apenas por alguns segundos. Logo Vivian entrou na conversa. O mercado está aquecido. Tem muita gente procurando propriedades rurais. Terrenos naquela região estão sendo valorizados rapidamente. Continuei comendo em silêncio. A fazenda está exatamente onde quero que esteja. Janine tentou mudar o assunto imediatamente. Alguém quer mais molho? Era um hábito antigo. Sempre que a conversa se aproximava de algo desconfortável, ela procurava desviar a atenção. Mas naquela noite não funcionou. Ao longo de menos de uma hora, Russell mencionou a propriedade diversas vezes. Falou sobre tamanho. Falou sobre valor. Falou sobre oportunidades. O que ele não perguntou foi ainda mais revelador. Não perguntou sobre a produção. Não perguntou sobre os clientes. Não perguntou sobre os funcionários. Não perguntou sobre os projetos que construía ao longo dos anos. Parecia não ter interesse na fazenda como um negócio. Interessava-se apenas pela terra. Pela possibilidade de transformá-la em dinheiro. Quando o jantar terminou e Janine começou a recolher os pratos, Russell colocou o guardanapo sobre a mesa e disse: Depois da sobremesa, precisamos conversar sobre alguns documentos relacionados à propriedade da sua avó. Apenas algumas pendências. Pendências. Foi assim que ele definiu tudo aquilo. A sobremesa era torta de abóbora. Mal toquei na minha. Pouco depois, Russell me conduziu até seu escritório. O ambiente tinha cheiro de couro, papel e tinta de impressora. Nas paredes havia certificados profissionais, fotografias de eventos corporativos e lembranças ligadas à sua carreira. Nada relacionado a mim. Nada relacionado à vovó Ruth. Como se aquela parte da história jamais tivesse existido. Ele sentou atrás da mesa e indicou a cadeira à sua frente. Parecia uma reunião de negócios. Não uma conversa entre pai e filha. Sentei. Russell puxou uma pilha organizada de documentos presa por um clipe preto e a colocou diante de mim. Olhei para a primeira página. Meu nome já estava preenchido. Serena Caldwell. Logo abaixo aparecia uma referência à propriedade e uma autorização preparada antecipadamente. Tudo estava pronto. Bastava uma assinatura. Naquele instante, qualquer dúvida que ainda restava desapareceu. O convite para o Natal nunca foi sobre reencontro.
Nunca foi sobre saudade. E certamente nunca foi sobre família. Era sobre aqueles 40 acres de terra. Observei a primeira página com calma. Ali estava a descrição completa da propriedade. Os 40 acres da fazenda. O endereço. Os registros do terreno. E, logo abaixo, uma linha vazia aguardando minha assinatura. Ao lado dos documentos havia uma pasta elegante de apresentação. Na capa, imagens sofisticadas de um futuro empreendimento imobiliário. Casas de alto padrão, ruas arborizadas, áreas de lazer e paisagens cuidadosamente projetadas para atrair compradores em busca de tranquilidade no campo. Tudo muito bonito. Tudo muito distante da realidade da terra que minha avó passou décadas cultivando. Dentro da pasta havia uma proposta financeira. O valor oferecido era impressionante. Mais de $1 milhão. O suficiente para chamar a atenção de qualquer pessoa. Russell apoiou os braços sobre a mesa e falou como se estivesse apresentando uma oportunidade imperdível. É um excelente negócio, Serena. Muito mais do que essa propriedade jamais renderia produzindo alimentos. Seu tom era confiante. Quase paternal. Como se estivesse tentando me ajudar. Como se vender a fazenda fosse um favor. A porta do escritório se abriu. Vivian entrou segurando uma caneta elegante de metal prateado. Aproximou-se da mesa e a colocou ao lado dos documentos. Basta assinar, disse ela. Todos saem ganhando. Fiquei olhando para a pilha de papéis. Por um instante, tudo pareceu absurdamente claro. 15 anos fora das fotografias. 15 anos sem convites. 15 anos sem demonstrações reais de interesse. E, de repente, uma recepção calorosa, abraços, um lugar à mesa e uma ceia de Natal. Tudo havia sido cuidadosamente preparado para chegar àquele momento. Aquele era o verdadeiro motivo do convite. Mas eu não toquei na caneta. Não toquei nos documentos. Apenas permaneci em silêncio. Alguns segundos se passaram. Depois mais alguns. O suficiente para tornar o ambiente desconfortável. Vivian mudou de posição na cadeira. Russell descruzou os braços e tornou a cruzá-los. Então fiz uma pergunta simples. Quando vocês descobriram sobre a propriedade? A mudança na expressão do meu pai foi quase imperceptível. Mas aconteceu. Por um breve instante, a segurança desapareceu. Do que você está falando? Respondeu. Continuei olhando para ele. Estou falando dos documentos que a vovó Ruth preparou anos atrás. O silêncio voltou. Estou falando da estrutura que ela criou para proteger a fazenda. Agora ninguém dizia nada. A mesma sobre a qual você procurou informações recentemente. Russell se levantou tão rápido que a cadeira deslizou para trás. Como você sabe disso? Mantive a voz tranquila. Porque fui informada oficialmente. Expliquei que já conhecia toda a situação antes mesmo de receber o convite de Natal. Que havia conversado com o advogado. Que sabia exatamente quem era a beneficiária indicada por Ruth. E que entendia perfeitamente o motivo daquela reunião. A cor desapareceu do rosto de Vivian. Lentamente no início. Depois de uma vez só. Ela me encarou sem esconder a surpresa. Você já sabia de tudo antes de vir? Assenti. Eu soube antes mesmo de o convite chegar à minha casa. Pela primeira vez naquela noite, o roteiro cuidadosamente ensaiado começou a desmoronar. Russell estava com as duas mãos apoiadas sobre a mesa. Seu maxilar permanecia rígido. Os óculos haviam escorregado pelo nariz, mas ele nem percebeu. Vivian olhou para ele. Ele olhou para mim. E, atrás da porta do escritório, ouvi passos pararem de repente. Janine estava no corredor. Escutando tudo. Naquele momento, ninguém mais fingia. A encenação havia acabado. A música de Natal continuava tocando na sala, mas dentro daquele escritório o clima era completamente diferente. O primeiro a quebrar o silêncio foi Russell. Aquela terra deveria ter sido minha. A frase saiu carregada de revolta. Eu sou o filho dela. O único filho. Cresci naquela propriedade.
Trabalhei nela quando era jovem. Ajudei a cuidar daquele lugar muito antes de você. Ele deu a volta na mesa e continuou falando. Quanto mais falava, mais sua voz aumentava. Ela não tinha o direito de me excluir dessa decisão. Continuei sentada. Calma. Ela tinha todo o direito. A propriedade era dela. Russell apontou para mim. E você? Você se aproximou dela para conseguir isso. Respirei fundo. Eu fui morar com ela porque precisava de companhia e ajuda. Então fiz a pergunta que ele claramente não queria ouvir. Onde você estava? Ele não respondeu. Continuei. Você aparecia poucas vezes por ano. Ficava algumas horas e ia embora. Eu estava lá todos os fins de semana. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então Vivian entrou na discussão. Isso não é justo. Ela cruzou os braços. Nós passamos anos ajudando o pai. Lidando com problemas, assumindo responsabilidades, emprestando dinheiro. Enquanto isso você estava lá fora trabalhando na fazenda. Olhei para ela. Sim. Trabalhando. Vivian desviou o olhar por um instante. Na porta, Janine continuava parada. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas ela não dizia nada. Era exatamente o papel que havia desempenhado durante décadas. Assistir. Observar. Não interferir. Russell começou a andar de um lado para o outro atrás da mesa. Parecia um homem tentando encontrar uma saída que não existia. Então soltou outra frase. Você deve algo a esta família. Mas parou no meio da sentença. Porque até ele percebeu que seria difícil explicar exatamente o que. Vivian mudou completamente de abordagem. Abandonou o tom agressivo e passou a falar de forma mais suave. Serena, por favor. Ela respirou fundo. Eu sei que nos afastamos. Sei que muita coisa aconteceu. Mas o pai está enfrentando problemas sérios. Pela primeira vez naquela noite, ela contou parte da verdade. Explicou que a situação financeira de Russell era pior do que parecia. Falou sobre dívidas. Falou sobre negócios que deram errado. Falou sobre o risco de perder bens importantes. Depois concluiu. Somos uma família. Você não pode simplesmente ignorar tudo isso. A palavra ficou no ar. Família. Olhei diretamente para ela. Família? Vivian hesitou. Mas insistiu. Sim. Ainda somos irmãs. Foi então que respondi. Eu não era considerada família quando aqueles cartões de Natal eram enviados. A expressão dela mudou imediatamente. Aquilo eram apenas fotos. Balancei a cabeça. Não. Eram escolhas. O escritório ficou em silêncio. Continuei falando. Todos os anos vocês escolhiam quem aparecia. Todos os anos vocês escolhiam quem seria lembrado. E todos os anos escolheram me deixar de fora. Vivian tentou interromper. Não significava isso. Então o que significava? Ela não respondeu. Porque não havia resposta. 15 anos seguidos não eram um acidente. Não eram coincidência. Nenhum detalhe sem importância. Era uma mensagem. Uma mensagem repetida tantas vezes que acabou se tornando impossível ignorar. Vivian ainda tentou um último argumento. A vovó gostaria que permanecêssemos unidos. Olhei para ela por alguns segundos antes de responder. Foi a vovó quem tomou a decisão. Minha voz permaneceu firme. Não você. Não o pai. Não a família que aparecia nos cartões. Olhei para os documentos sobre a mesa. Depois para ambos. E concluí. Ela escolheu exatamente quem queria escolher. E deixou isso muito claro. Quando mencionei minha avó, algo mudou em Russell. Foi apenas por um instante. Menos de um segundo. Mas eu vi. A raiva desapareceu do rosto dele e deu lugar a algo muito mais antigo. Seu olhar se perdeu na direção da janela. E,
Pela primeira vez em toda a minha vida, tive a impressão de que ele estava vendo algo que ninguém mais naquela sala conseguia enxergar. Talvez estivesse lembrando da juventude. Dos dias em que trabalhava naquela mesma terra. Das cercas que ajudou a construir. Da poeira das estradas rurais. Da vida simples que um dia fez parte dele. Talvez estivesse lembrando do garoto que foi antes de decidir que aquela versão de si mesmo precisava ser deixada para trás. Mas o momento passou rapidamente. Seu rosto endureceu outra vez. Você tem uma obrigação com esta família, Serena. Foi aí que me levantei. Sem pressa. Sem drama. Como alguém que percebe que uma reunião chegou ao fim. Empurrei os documentos de volta sobre a mesa. A autorização. A proposta de venda. Os folhetos luxuosos mostrando construções que substituiriam os campos onde minha avó trabalhou durante décadas. Tudo voltou para o lado dele. Eu não vou assinar. Russell me encarou. Você está cometendo um erro. Balancei a cabeça. Não, pai. O erro aconteceu há muitos anos. Ele permaneceu em silêncio. Aconteceu quando você decidiu que uma agricultora não merecia fazer parte da sua fotografia de família. Peguei minha jaqueta. A mesma roupa simples que havia escolhido usar de propósito. As roupas da mulher que eles passaram anos tentando ignorar. Então continuei. Vocês não me chamaram porque sentiram minha falta. Ninguém respondeu. Não me chamaram porque queriam recuperar o tempo perdido. A sala inteira permaneceu imóvel. Vocês me chamaram porque precisavam de algo. Olhei diretamente para Russell. E, pela primeira vez, eu sou a pessoa que possui aquilo que você quer. Depois me virei para Janine. Ela ainda estava parada na porta. As lágrimas continuavam escorrendo. Mãe, você poderia ter feito alguma coisa. Sua expressão se desfez. Qualquer ano. Minha voz permaneceu calma. Qualquer cartão. Ela tentou dizer algo, mas não conseguiu. Você escolhia as fotos. Organizava tudo. Poderia ter me incluído uma única vez. O silêncio respondeu por ela. Mas escolheu não fazer isso. Ano após ano. Natal após Natal. Janine começou a chorar de um jeito diferente. Não era o choro controlado que eu estava acostumada a ver. Era algo mais profundo. Mais sincero. Mas eu não fiquei para ouvir explicações. Saí do escritório. Atravessei a sala. Passei pela árvore decorada. Pelas guirlandas. Pelas luzes cuidadosamente posicionadas. E pelo porta-retrato que exibia a fotografia alterada digitalmente para me incluir onde nunca quiseram que eu estivesse. Nem parei para olhar. Abri a porta da frente e saí para o frio da noite. Atrás de mim, as vozes começaram. Russell falava sobre direitos. Vivian me chamava de egoísta. Janine chorava. Fechei a porta. Caminhei até a caminhonete. Minha mão já estava na maçaneta quando parei. Não sei exatamente por quê. Talvez porque Ruth tivesse feito o mesmo. Talvez porque ela acreditasse que algumas palavras merecem ser ditas, mesmo quando não mudam nada imediatamente. Virei-me. Olhei para a casa uma última vez. Russell havia saído para a varanda. Os óculos estavam tortos. O rosto, vermelho. Vivian permanecia logo atrás dele, de braços cruzados. Janine aparecia apenas como uma silhueta iluminada pela luz do corredor. Respirei fundo. E então falei com clareza suficiente para que todos na varanda pudessem ouvir. O Senhor disse que eu era apenas uma agricultora. Minha voz permaneceu calma. Disse que eu não deveria esperar nada. Fiz uma breve pausa. O frio da noite pairava sobre a varanda. Então completei. A vovó Ruth pensava diferente. Russell abriu a boca para responder. Mas nenhuma palavra saiu. Ele ficou imóvel. Parado diante da própria casa, usando suas roupas impecáveis, encarando a filha que passou anos tentando ignorar. E, pela primeira vez em muito tempo, parecia não ter argumento algum. Entrei na caminhonete.
Liguei o motor. Saí devagar da garagem. Do jeito que alguém parte de um lugar sabendo que não pretende voltar. Pelo retrovisor, vi Russell ainda parado na varanda. As luzes de Natal brilhavam atrás dele. De repente, ele parecia menor do que eu lembrava. A viagem de volta foi silenciosa. Sem rádio. Sem ligações. Apenas a estrada, as montanhas e os pensamentos que eu carregava havia anos. Quando finalmente cheguei à fazenda, não entrei em casa imediatamente. Fui até a varanda dos fundos. A varanda da vovó Ruth. Sentei na cadeira onde ela costumava passar as manhãs observando os campos. A almofada já estava gasta pelo tempo. Os braços da cadeira carregavam marcas de décadas de uso. Fiquei ali durante horas. Vi o céu escuro clarear lentamente. Depois ganhar tons rosados. E finalmente dourados. Naquela manhã de Natal, pela primeira vez, senti uma paz verdadeira. 2 dias depois, a fazenda seguia tranquila. Dani me enviou uma mensagem dizendo que tudo estava em ordem nos galinheiros e na estufa. Respondi desejando boas festas e continuei meu dia. Era aquela semana estranha entre o Natal e o Ano Novo, quando o mundo parece desacelerar. Na cozinha, sentei à mesma mesa onde Ruth me ensinou tantas coisas ao longo dos anos. Foi ali também que abri a carta do advogado. Na minha frente estavam os 15 cartões de Natal que encontrei guardados em sua escrivaninha. Organizei todos em sequência. Ano após ano. Uma linha do tempo completa. Em cada fotografia apareciam os mesmos rostos. Russell. Janine. Vivian. Sorrisos ensaiados. Roupas combinando. Retratos cuidadosamente planejados. E uma ausência repetida tantas vezes que se tornou impossível ignorar. Peguei um envelope grande. Com calma, coloquei todos os cartões dentro. Depois acrescentei uma cópia de um trecho da carta de Ruth. O trecho em que ela escreveu que guardou cada cartão e percebeu todas as vezes em que eu fui deixada de fora. Em seguida, peguei uma folha pautada. Do mesmo tipo que ela usava para anotar tarefas da fazenda. Escrevi uma mensagem simples. Pai. Você perguntou o que uma agricultora deveria esperar. A resposta é simples. Eu nunca esperei nada de você. Mas a vovó Ruth acreditou em mim desde o início. E ela estava certa. Serena. Antes de fechar o envelope, acrescentei mais uma frase. Vivian tinha razão sobre uma coisa. A fazenda nunca combinou com a imagem que vocês queriam mostrar. Mas combinava com a da vovó. E combina com a minha. Não anexei documentos legais. Não enviei contratos. Nem cópias oficiais. Apenas 15 cartões de Natal e as palavras de 2 mulheres que enxergaram a situação com clareza. Uma ainda viva. Outra não. Fechei o envelope. Escrevi o endereço de Russell. Passei pelos correios da região e enviei tudo. A funcionária que me atendeu comentou que parecia uma correspondência pesada. Sorri. De certa forma, é mesmo. Depois voltei para casa. E esperei. A ligação chegou 3 dias mais tarde. Pouco depois das 7 da manhã. Eu estava na estufa verificando as mudas de alface de inverno quando o celular começou a tocar. O nome de Russell apareceu na tela. Limpei as mãos na calça. Respirei fundo. E atendi. Não fui eu quem falou primeiro. Atendi a ligação e fiquei em silêncio, esperando. A voz de Russell veio do outro lado da linha. Estava alta, mas havia algo diferente nela. Não era apenas raiva. Parecia o som de alguém tentando sustentar uma certeza que já começava a desmoronar. Você não tinha o direito de me mandar aquilo. Olhei para as mudas à minha frente e respondi com calma. Mandar o quê? Aqueles cartões. Ele respirou fundo. Eram coisas da família. Eu sei. Fiz uma breve pausa. Esse era exatamente o ponto. Do outro lado da linha houve silêncio. Depois ele voltou a falar. Tentou culpar Ruth. Tentou dizer que ela não deveria ter guardado aquelas lembranças.
Mas a frase morreu no meio do caminho. Então veio outra pausa. Mais longa. Quando voltou a falar, sua voz estava diferente. Mais baixa. Mais cansada. Ela guardou todos? Todos os anos? Sim. 15 anos. 15 anos. O silêncio voltou. Dessa vez parecia ainda mais pesado. Então Russell disse algo que eu jamais esperava ouvir. Ela também me escrevia. Fiquei surpresa. Mas não interrompi. Todo Natal. Outra pausa. Cartas pedindo que eu colocasse você nas fotografias. Senti o estômago apertar. Russell continuou. Depois de alguns anos, parei de abrir. Joguei fora sem ler. Nenhum de nós disse nada por alguns segundos. Não havia muito o que comentar. Algumas verdades falam por si. Por fim, ele soltou um suspiro longo. Passei a manhã olhando aqueles cartões. Sua voz quase desapareceu. E então a ligação terminou. Sem pedido de desculpas. Sem justificativas. Sem promessas. Apenas silêncio. Guardei o celular no bolso. Terminei meu trabalho na estufa. E continuei o dia. O vale estava coberto por uma camada fina de geada. As montanhas se destacavam contra o céu claro. Tudo parecia exatamente como deveria estar. Eu caminhei pelos campos. Verifiquei o solo. Observei as plantações. Fiz o que sempre fiz. O trabalho que aprendi com Ruth. O trabalho que escolhi para minha vida. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. Russell acabou vendendo a casa onde morava. Ele e Janine se mudaram para um apartamento menor. A situação financeira melhorou um pouco, mas ainda deixou consequências. O negócio que havia causado tantos problemas terminou com prejuízo. Não foi o fim do mundo. Mas também não foi a solução que ele esperava. Vivian desapareceu completamente da minha vida. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nada. Pessoas da região comentavam que ela ainda estava revoltada. Não com as decisões do pai, mas comigo. Porque eu não tinha resolvido os problemas dele. Janine entrou em contato alguns meses depois. Uma mensagem simples. Sem frases ensaiadas. Sem emoticons. Apenas uma confissão. Ela escreveu que deveria ter me incluído nas fotografias e que lamentava não ter feito isso. Li aquela mensagem sentada na varanda ao entardecer. Mas não respondi. Talvez um dia responda. Talvez não. Não por vingança. Apenas porque algumas feridas precisam de tempo. E depois de tantos anos de silêncio escolhido por ela, não achei injusto que experimentasse um pouco do meu. Enquanto isso, a fazenda continuou prosperando. Como toda boa fazenda faz. A primavera chegou. Vieram os plantios. Novos contratos. Novos clientes. Mais famílias participando do programa agrícola. Dani trouxe o sobrinho para ajudar durante o verão. Os resultados cresceram. O trabalho deu frutos. E a vida seguiu. Na varanda, pendurei uma fotografia de Ruth. Minha favorita. Ela aparece entre os canteiros, com as mãos marcadas pelo trabalho e um sorriso tranquilo no rosto. O sorriso de alguém que sabe exatamente onde pertence. Todas as manhãs eu olho para aquela foto antes de começar o dia. E, de certa forma, sinto que ela continua ali. No Natal seguinte, fiz algo que nunca havia feito. Meu próprio cartão de Natal. Pedi para Dani tirar a fotografia em uma tarde iluminada de dezembro. Fiquei na varanda da fazenda. A fazenda de Ruth. A minha fazenda. Ao meu lado coloquei uma foto emoldurada da minha avó. Duas mulheres da mesma família. Uma presente na imagem. Outra representada na fotografia. As duas ligadas à mesma terra. No cartão escrevi uma mensagem simples desejando boas festas. Mandei exemplares para clientes, vizinhos, amigos e parceiros que fizeram parte da minha jornada.
Enviei um para a funcionária dos Correios que sempre me atendia. Enviei outro para Harold Petton. Não enviei nenhum para Russell. Também não enviei para Vivian. Mas enviei um para Janine. Não porque tudo tivesse sido resolvido. Nem porque o passado tivesse desaparecido. Mas porque, às vezes, reconhecer uma história não significa voltar atrás. Significa apenas seguir em frente sem esquecer quem esteve ao seu lado quando realmente importava. Eu queria que ela visse aquele cartão. Queria que segurasse a foto nas mãos e enxergasse algo que havia ignorado durante tantos anos. Sua filha finalmente aparecia em um cartão de Natal. De pé na terra que amava. Ao lado da memória da mulher que protegeu aquele lugar e garantiu que ele permanecesse onde deveria estar. Eu queria que ela entendesse uma coisa simples. Eu nunca fui a pessoa ausente da história. Nunca fui a peça que faltava. Nunca fui o espaço vazio na fotografia. Eu apenas passei tempo demais tentando encontrar pertencimento no lugar errado. Algumas famílias avaliam o valor de alguém pelo cargo que ocupa, pelo dinheiro que ganha ou pela imagem que consegue transmitir aos outros. Na minha, durante muito tempo, parecia que tudo dependia de quem merecia aparecer na foto. Mas a vida me ensinou outra coisa. Aprendi que as pessoas que realmente enxergam você nem sempre carregam o mesmo sobrenome. Nem sempre vivem na mesma casa. Às vezes, elas compartilham algo mais importante. Os mesmos valores. As mesmas raízes. O mesmo cuidado silencioso que permanece quando todos os outros se afastam. Essa é a história de anos de exclusão, de uma avó que observava tudo sem esquecer nenhum detalhe e de uma fazenda que resistiu ao tempo. Uma história sobre lembranças guardadas, escolhas feitas e verdades que, cedo ou tarde, acabam vindo à tona. Enquanto alguns apagavam meu lugar da fotografia, alguém mantinha a contagem. Enquanto tentavam decidir quem pertencia à família, alguém já havia decidido quem merecia confiança. E quando chegou a hora de escolher entre a terra e o dinheiro, eu escolhi honrar quem acreditou em mim desde o começo. Se existe alguém na sua vida que enxergou seu valor quando ninguém mais percebeu, lembre-se dessa pessoa. Porque, às vezes, basta uma única pessoa acreditar em você para mudar toda a sua história. Obrigado por acompanhar esta história. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas emocionantes e inspiradoras.